Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um Fluing Off. Para quem não sabe, Fluing Off é justamente quando não pertence à questão do Flu, mas pode, sei que tenha. Vamos falar sobre John Textor, porque a gente precisa falar sobre ele, porque realmente deu essa repercussão. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E também YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 6, 7 horas da noite. Então, fique atento. Bom, só pra gente dar uma retrospectiva de pra quem não sabia, né? Pra quem ainda tá numa pedra e não sabe do que tá acontecendo. O John Textor, presidente atual do Botafogo, da gestão da SAF do Botafogo, disse em uma entrevista que havia uma manipulação de resultados. Que o grupo dele estava fazendo uma pesquisa sobre essa manipulação de resultados. E no final encontrou alguns detalhes sobre vários jogos que eram muito estranhos justamente o que estava acontecendo. Entra em cena, por exemplo, um dos exemplos que ele traz é justamente o jogo do São Paulo contra o Palmeiras, em que entre 4 e 5 jogadores do São Paulo estavam envolvidos. Então a primeira parte que a gente vai falar é sobre a resposta do São Paulo sobre isso tudo. Que é essa aqui, ó. Nota oficial. O São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento e repudia veementemente as graves e infundadas acusações de participação dos atletas do elenco em manipulação de resultados feitas pelo dono da SAF Botafogo, John Textor. Tal afirmação, sem nenhum vestígio de prova, ataca a identidade dos jogadores do elenco profissional masculino e a lisura da instituição São Paulo Futebol Clube em seus 94 anos de história. O clube acionou o departamento jurídico que estudará e tomará as medidas cabíveis nessa área legal. Então, a primeira parte que a gente vê aqui, né, isso aqui é uma chuitada oficial do São Paulo Futebol Clube, que diz respeito justamente a que, não, segundo eles, não tem nada a ver essa questão justamente de talvez ter alguns jogadores do São Paulo que estejam sendo manipulados e por isso a idoneidade do São Paulo continua a mesma. Isso se deveu justamente ao ataque que ele fez, né, como eu falei lá atrás, de pelo menos 4 a 5 jogadores com uma postura esquisita dentro de campo. Aliás, justamente tudo isso daí começou justamente com a situação de que o Botafogo estava a 13 pontos de vantagem e no fim acabou em 6º colocado, vendo o Palmeiras sendo campeão do Brasileiro. A gente pode afirmar alguma coisa que essa situação está meio estranha? Porque imagina, você está com 13 pontos, está jogando muito bem, você perde algumas peças vitais e você acaba perdendo o campeonato. Eu também estranhei sobre isso. É claro que também que a gente pode falar é que o time pode ter algum tipo de situação que acabe justamente não gerando. E também, o caso também pode também ser aumentado quando você vê que normalmente o time que ganha a primeira parte do campeonato, né, que é os jogos de ida, normalmente ganha o campeonato. Ainda mais desse tipo. Então tudo está realmente dizendo que o John Textor está errado, está certo, e o João Paulo está errado. Mas aí, do que todo mundo pensava justamente sendo uma piada, com diversas sketches até feitas pelo próprio Tricolor lá, que faz o Beto Oliver, né, que fez diversos vídeos sobre isso, né, sobre essa questão do John Textor falando, né, sobre essa atitude, né, do John Textor, né. Então é muito interessante a gente ver isso. E
Aí a gente pensa no que seria uma piada e que realmente isso não vai acontecer nada. O que acontece é que quem trouxe de novo foi o Matheus Matos, novamente no meu canal, falando sobre esse tema. Então vamos lá. Em que o Senado Federal abre no dia 2 de abril uma seguinte informação: mais 100 partidos de futebol disputados em 2023 estão sob suspeita de manipulação para favorecer apostadores. CPI da manipulação dos jogos, o futebol deverá ter início em abril. Ainda não teve nada sobre essa situação. E aí o Matheus Mato fala que o John Textor tem um plano. E aí a gente vê, né? Cajuru destaca importante da CPI que vai investigar a manipulação de resultados do futebol. Mais de 100 jogos de partidas disputados em 2023 estão sob suspeita de manipulação para favorecer apostadores. O senador Jorge Cajuru, do PSD de Goiás, anunciou o início do trabalho da CPI de manipulação de jogos em abril e disse que o presidente do Botafogo deve ser um dos primeiros a serem ouvidos. Ou seja, até isso tem conversa. Em conversa com a jornalista Carla Benevides, da TV Senado, Cajuru afirmou que a CPI trará resultados e punições acompanhem. Então, o que vem sendo justamente uma piada, acabou sendo não piada. Tá? Agora, o que isso daí tem a ver com o Fluminense? Então, ele fala em 100 jogos. A gente já viu um caso, por exemplo, do jogador Vitor Mendes. Será que teve outros? Isso eu fiz lá atrás, quando estava sendo a questão das apostas. Então, eu nunca encaro como uma piada. Sabe? Até que me prove o contrário, jogos estavam sendo manipulados. Isso é realidade. Agora, se o John Textor estava certo ou não, é uma outra situação. Tá bom? Realmente, o Fluminense pode ser afetado? Pode. Se for algum jogador, eu quero que ele seja expulso do time. Tá bom? Minimamente isso. E que seja punido somente por até banimento, porque manipular resultado para mim é a pior coisa possível, porque destrói o que é o esporte, o que é o futebol e o que é o esporte. Dito isso, você ainda acha que o John Textor é piada? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição deste vídeo. Vitor Dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela para não qualquer valor e YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 6, 7 horas da noite. Então fique atento. Saudações tricolores, até a próxima!